E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Isaías 28, verso 7. Mas também estes erram por causa do vinho, com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundície, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Vamos a 1 Coríntios 11, verso 23. Eu encontrei o irmão Brana ligando essas escrituras, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for. Querido e amado Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa essa audiência e a audiência invisível. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, porque o Senhor conhece as nossas necessidades e necessitamos ouvir nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar. Condenados na mesa do Senhor. Parece que o profeta Malaquias fala também alguma coisa sobre a mesa, né? E aqui o profeta Isaías escreveu 66 capítulos do seu livro, que se chama Uma Pequena Biblioteca, né? Quando a Bíblia tem 66 livros, ele escreve 66 capítulos.
sobre uma inspiração, porque a matemática de Deus, ela não falha. Deus trabalha também através dos números, e isso também não falha. Agora, comparando essas duas escrituras, você pode ver que São Paulo diz que quem toma a ceia indignamente, toma juízo. A gente pensa muitas coisas, né? E a gente pede a Deus que o povo não esteja durante um ano tomando ceia indignamente. Há muitas pessoas que vêm, assistem os cultos, entregam seus dízimos e não tomam a ceia. E é menos juízo. Porque quando você vai tomar ceia, você tem que estar com o coração certo. Você tem que estar certo com Deus. O profeta fala na mensagem Redenção pelo Poder, 86, e que desonra temos hoje nesse dia, queridos amigos, quando na igreja, todos que pertencem à igreja tomam a comunhão. E isso é errado. Apenas os que são redimidos são dignos. Isaías falou e disse: as mesas do Senhor estariam cheias de vômito. Disse: a quem ensinarei a doutrina? Também requerer um tempo para falar sobre esse vômito. O que é isto? O que significa também? A quem ensinarei a doutrina? Aqueles que estão desmamados dos seios. Por isso o profeta de Deus disse no 7º selo 298, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Disse mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, o mesmo capítulo 28 de Isaías. Um pouco aqui, um pouco ali, retende o que é bom. Deus falando, conhecendo que o dia no qual estamos vivendo, que a igreja estaria tão envolvida na política. E, na verdade, a igreja está envolvida na política. A política se arrastou para dentro da igreja, como aconteceu no 3º século. A queda da igreja foi se envolver com a política de Constantino. E a queda da igreja hoje é se envolver na política. Não estamos falando somente das denominações, estamos falando também do povo da mensagem, que também tem se envolvido. Aí quando se envolve, traz a política para dentro da mensagem. Gente, isso é mensagem do profeta. E eu creio no profeta. Eu creio. Retende o que é bom. Deus falando, conhecendo que o dia no qual estamos vivendo, que a igreja estaria tão envolvida na política, a ponto de permitir tudo, as pessoas entrarem, desde que tenha seus nomes no livro da igreja, eles são membros, eles tomam comunhão. Veja só, se envolve tanto em política, que até se separa dos irmãos, brigam, falam, é tanta coisa que eles fazem para defender um candidato, para defender um partido, para defender um defende esquerda, outro defende direita, outro defende centrão. É a igreja. É a igreja envolvida. Nós não temos nada a ver. Nós sabemos que a política está aí, que a palavra está aqui. A palavra de Deus está se cumprindo. Cumpre na política, cumpre na religião, cumpre em nossas vidas a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Às vezes nós não sabemos por que determinadas coisas acontecem na igreja, acontecem em nossas vidas. Me faz lembrar do livro de Jonas. Eles não sabiam por que aquela tempestade. Oraram a todos os seus deuses e os seus deuses não lhe responderam. A tempestade aumentava. E eles começaram o quê? A perder a carga, perder os bens, perder as fazendas, perder tudo que estava levando por causa de um homem que estava fora da vontade de Deus, fugindo da presença do Senhor.
E às vezes a igreja está nessa condição, nessa situação, por causa de um, às vezes dois, mas geralmente é um. São João capítulo 13, Jesus falando, veja, 2 Coríntios capítulo 11, ele corrige aqui, Paulo disse, anos mais tarde, que aquele que comer e beber disto indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Gente, quando nós falamos sobre isso, a gente vai falar coisas aqui que vai mexer, que vai ferir, mas é bom que fira, é bom que Deus faz a incisão, na verdade, em nossas vidas. Pode doer, mas depois vai ficar bom. Agora, que o homem examine a si mesmo, ele diz, antes de tomar ceia do Senhor. Estou citando a Escritura, isso é certo. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. E é por isso que existe muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Esteja certo de que você está correto com Deus. Mensagem Porque Não Sou numa denominação 195. Agora, podemos dizer a você porque tomamos a comunhão. Dizer a você porque realizamos o lava-pés. Porque não admitimos que os membros tomem quando sabemos que estão em pecado. É por isso que nessas últimas 2 ou 3 semanas eu tenho ido de membro a membro, por onde vocês têm esses seus mesquinhos rebuliços também. Andando por aí, um não falava com o outro, passava pelo outro na estrada e virava o rosto. Que vergonha! Os que tomaram o abençoado cálice de Deus através aqui neste lugar, nesse altar, e pela razão de vocês, irmãos e irmãs, e certas pessoas viverem no telefone e um ficar falando a todo outro. Veja, hoje é na internet, é no zap, né? Falando daquele pastor, falando daquele irmão, falando daquela irmã, e depois vem para a comunhão. Vocês estão tomando condenação. Vocês estão sendo condenados diante da mesa do Senhor. É um momento de exame, é um momento de acerto. Fique longe daqueles telefones. Se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém, não fale absolutamente nada. Depois a pessoa vai ali e toma a ceia, e canta e faz de tudo. E não sai do zap, tentando desviar um irmão, tentando desviar outra irmã, e assim sucessivamente, falando mal. A gente admira até ministros, pastores, que ainda têm coragem de quebrar o pão do Senhor. Quando suas pregações são para espalhar ódio, divisões, separar os irmãos, fazer divisão, sensuais. Isso é a mensagem, meus irmãos. Isso aqui é o trovão que você deveria examinar. Isso aqui é o 7º selo que você deveria examinar. É que nós falamos demais em trovão, mas sem relâmpago, sem amor divino. Nós falamos demais em 7º selo, em terceira puxada. Falamos demais em João. E o amor divino? João é o discípulo do amor. Nós falamos demais na mensagem de uma só pessoa. Nós somos apenas aqueles que falam. Mensagem não é para ser pregada, mensagem é para ser vivida. Não adianta. Eu tenho mensagem aqui que eu estou falando. Não adianta apertar o play e não viver o play. Não adianta, o profeta diz para você ler a Bíblia, não viver ela. Ler a mensagem, não viver essa mensagem. Não adianta nada. É como dar golpes no ar. É como sino que tine, 1 Coríntios 13. Fique longe daquele zap. Vou botar esses telefones para smartphone. O smartphone naquele tempo era os telefones. Fique longe desse zap. Se é para falar coisas boas, tudo bem. Se é para falar coisas boas uns dos outros. Se é para usar para o trabalho. Tem muitos irmãos, como Samuel, usa o dia todo. É que ele trabalha. Ele trabalha através da internet. Ele precisa
Então lembre, se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém, não fale absolutamente nada. Esse trovão aqui que é difícil obedecer, né? Essa mensagem de uma só pessoa aqui que é difícil. Lembre-se, Deus o terá como responsável, enquanto essa classe de espírito estiver em você. Existe aquela classe de espírito tão religioso, né? Que até parece verdadeiro, mas pisa no calo para você ver. Você vai ver o crente, você vai ver a irmã da mensagem, o irmão da mensagem. Fala alguma coisa que venha contrariar ele, venha contrariar ela. Dê-lhes um teste da palavra. Só dê-lhes um teste da palavra. Enquanto essa classe de espírito estiver em você, você sabe que você não está correto com Deus, né? E se ele estiver em você, essa classe de espírito, você não está correto com Deus. Você pode ter a sua casa cheia de CD do pastor Osmar, pode escutar o dia todo a mensagem do irmão Brano, você pode escutar o dia todo, pode ler toda a Bíblia, mas se o espírito correto não estiver em você, o que está lendo a Bíblia é o espírito incorreto. Porque o espírito incorreto lê a Bíblia, escuta CD, escuta mensagem, o espírito incorreto vem no culto também. Não viu que Jesus estava naquele culto? E aquele espírito levantou-se naquele homem e disse: esse aí é o Filho de Deus. Jesus disse: espírito imundo, sai dele. Era um espírito imundo, mas falando coisa boa, chamando ele de Filho de Deus, chamando ele de homem santo, e era demônio. Fala da mensagem, fala de terceira puxada, e fala do irmão, fala da irmã. É demônio! Ou você vai dizer que é Deus? Que classe de céu é esse que você pensa aí? Onde vai viver esses espíritos? Liberte-se deles! Como a águia agita o seu ninho. Vamos deixar o profeta falar. Eu gostei desses parágrafos, está na internet. E esse é o problema com a igreja hoje. 143. Ela precisa de uma boa mexida no ninho para tirar alguma dessas penas soltas dali, das suas asas, ficando amuado, com rancor, coisas assim, você morrerá no voo. Rancor, amuado, emburrado, emburrada. Gente, é aquela hora de acerto, é aquela hora de chamar o filho e conversar com ele, chamar a filha, chamar a mulher, chamar o marido, fazer aquele acerto, estar naquela harmonia, né? Não deixar aquele espírito ficar dentro da família, que às vezes o espírito fica dentro da família. Nós temos que lançar fora esse Jonas, nós temos que lançar fora, porque ele está fazendo você perder tudo. E veja que aquele povo orou, mas não adiantou. Clamaram, mas não adiantou também o clamor. Tinha que tirar o anátema ali de dentro. Tem que achar o arcano. Senão você nunca vai ter vitória. Quando jejuaram e oraram, acharam o arcano. Às vezes precisa de um jejum. Às vezes precisa de uma oração. Às vezes nós pensamos que é somente você ficar apertando, não vai adiantar. Se não confessar, não acertar, não examinar, não ir para o joelho, não clamar a Deus, não esperar as coisas chegar no máximo, que venha explodir. Tem que deixar escapar essa pressão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Como pode Deus alguma vez ter uma igreja com sinais e maravilhas e milagre quando você está importunando o outro? Tem gente que importuna e liga, quer te desviar do caminho. Demônio. É demônio, é o que diz a mensagem. Eles te importunam. Ah, eu sou isto, eu sou aquilo, e ódio, rancor e tudo mais. Mas eu leio a mensagem, eu ouço a mensagem, eu ouço o profeta com espírito de ódio, com espírito de rancor. Não adianta. Jesus nunca expulsou aqueles demônios dos fariseus, de Anás, de Caifás, que eram demônios religiosos. Já tinha
já tinha comprado aquela casa e já tinha terminado de pagar. Porque às vezes Satanás é dono daquele homem, é dono daquela mulher. Quando você compra uma casa, pagar 20 anos, você pode desistir, você pode vender a chave, e você não quer continuar pagando. Mas quando você termina de pagar, é sua. Nós não somos propriedade do inimigo, não, meus irmãos. Nós somos propriedade de Deus. Ele deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Nós somos comprados pelo seu sangue. Somos redimidos pelo seu sangue. O Espírito Santo desce como um vento impetuoso, abana todas as diferenças e denominacionalismo, todas aquelas velhas peninhas soltas. Ele abana, tira fora de nós. Ele tira o rancor, o ódio, a dissensão de nós, para ele habitar. E você diz: Senhor, a casa é tua, tu compraste, tu pagaste. Tu não pagou a prestação, tu comprou e pagou à vista. Eu sou propriedade tua, Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada que deveria ser. É o que a Escritura diz, nós não somos nada. Às vezes nós queremos dizer que nós somos isso, somos aquilo outro, nós não somos nada. Olha o que diz o apóstolo São João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É aquilo que nós falamos. Podemos ler, podemos ouvir. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Como diz o hino, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Seu coração não te condena, tenha confiança em Deus. Mas se te condena, Deus é maior, para te dar o perdão, para te dar a vida eterna, para te dar segurança. Você tem que lembrar que Deus é maior do que o seu coração. E Satanás te acusa de um lado e de outro, mas diga: Deus é maior. Ele disse: confessarmos os nossos pecados, e eu vou confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel é Deus, maior é Deus. Qualquer coisa que lhes pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Mensagem de comunhão pregada em 65, 12 de dezembro de 65. Última mensagem que o irmão Brana pregou antes de partir dessa vida. Vejam, essa é a razão pela qual estou dizendo isto, de maneira que você entenda o que estamos fazendo. Se vocês caminharem a qualquer coisa cegamente, vocês não sabem onde ou o que estão fazendo. Às vezes as pessoas caminham cegamente. Tem gente que só sabe dizer amém e não examina. Em Atos dos Apóstolos diz que o povo de Bereia era o mais nobre do que todos. Quando Paulo chegou ali, trazendo a mensagem, falando sobre o Messias, eles foram examinar nas Escrituras se era verdade, se estava aquilo escrito mesmo. Às vezes o povo somente diz amém. Examina, meu irmão. O homem é falha, é uma falha total. Você tem que examinar, você tem que ligar para o seu pastor e dizer em que parágrafo da mensagem está isso, onde está isso na Bíblia. Você tem que me mostrar. Às vezes o povo engole tudo, come tudo, por isso que fica doente, por isso que passa mal. Mas não tem que crer no pastor? Sim, mas você tem que examinar também. Você tem que ver se esse motorista é credenciado, se a sua CNH não está vencida.
O pastor é como um motorista. Você tem que ver se ele não está embriagado. Se ele, cada parada, ele não está tomando uma cervejinha, alguma coisa, e de repente leva toda a congregação para a grande tribulação. Por isso você tem que vigiar. Você tem que ver se ele tem as credenciais de Efésios 4:11, do ministério quíntuplo, se fala a mesma linguagem que falou Brano e falou João. Então, e ele disse: se vocês caminharem qualquer coisa cegamente, vocês não sabem onde ou o que estão fazendo. Vocês nem podem ter confiança se não souberem o que estão fazendo. No entanto, vocês devem compreender o que vocês estão fazendo e por que estão fazendo isto. As últimas palavras do profeta. 6 dias depois ele sofreu um acidente. Foi as suas últimas palavras. Pega essa pequena mensagem. Quando eles tiveram a última ceia. E naquela última ceia não teve nem o lava-pés. O lava-pés ficou para quarta-feira. Ele disse: agora se tomamos a palavra de Deus, não é a Deus que estamos tomando? Quando nós tomamos a palavra, não é a Deus que nós tomamos? Quando a mensagem entrou no Brasil e nas outras nações, as pessoas iam examinar a Bíblia para saber se aquele profeta estava falando de acordo com a Bíblia. O eleito, ele não ia engolindo tudo, porque era o irmão Brana, você nem conhecia o irmão Brana, você só creu. Mas depois você foi examinar. Eu disse exatamente correto, senhor. É verdade, mas nós lemos aqui que eles realmente, Paulo ensinou a tomar a literal ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus, todas as vezes que fizer isso em memória de mim. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha, vê? Agora, nós vamos tomar lá o parágrafo 40. Vocês não tomem a ceia do Senhor por uma tradição. Primeiro domingo do mês, isso, aquilo. Aí a coisa fica uma tradição. Eles davam a ceia todos os dias, eram milhares de pessoas em Jerusalém. Nós damos a ceia hoje aqui, amanhã em outro lugar, mas não como uma tradição de tomar a ceia. Tem gente que acha que se não tomar a ceia e morrer ali, está perdido. E o sacrifício do Calvário? E a sua eleição? A ceia é um símbolo apenas. É só um símbolo. E você não pode tomar indignamente ela, por ser um símbolo. Você tem que estar certo com Deus. A ceia é como um teste. Quando nós viemos, a Eva disse assim, eu nem sabia que era ceia. Eu disse, isso é igual o rapto, não vai ter aviso. É aquele teste. Você vem, meu Deus, mas eu não acertei. Não precisa avisar para você que é ceia. Acerte todos os dias, ore todos os dias, leia a palavra de Deus todos os dias. Tenha comunhão uns com os outros todos os dias. Se a pessoa nem gosta de você, dá um bom dia para ele, para ela. Eu faço assim. Tem uns que nem me respondem, outros me respondem. Tem uns que até ignoram, outros já me tiraram do zap. Mas eu dou um bom dia. Eu dobro o meu joelho e cito meus irmãos, nome por nome ali, principalmente os que não gostam de mim. Eu oro por eles. Eu quero estar com eles naquele dia do grande milênio. Amém. Porque as Escrituras dizem em 1 Samuel que eu não peque contra o Senhor deixando de orar por vós. Deixar de orar pelo seu inimigo, seu irmão, sua irmã, é pecado. Isso foi o que disse o profeta Samuel. Então, vocês a tomem porque o amor de Deus está em vossos corações. Guardando os mandamentos de Deus, esse é o porquê vocês a tomam. Então, se você não a toma em sinceridade, ela é apenas uma tradição. Bem, nossa igreja observa comunhão uma vez cada domingo, ou uma vez cada mês, ou 2 vezes ao ano.
Não diz a palavra que nós temos que dar ceia todo mês. Não diz que nós temos que dar todo ano, toda semana. Não. Senão se torna uma tradição. E você levanta e diz, bem, é minha vez, então toma uma comunhão, ora. Isso é um mau cheiro para Deus, vê? Isso é apenas uma tradição. Se nós tomamos a ceia como tradição, é um mau cheiro. É uma abominação para Deus. Como a Páscoa se tornou tradição depois da morte de Cristo. Foram que pararam o sacrifício, que Deus não recebia mais. Aí chega aquele ponto que Deus não ouve mais a oração daquele povo, daquela igreja, daquele ministério, que aquilo é uma tradição. Mesmo como qualquer outra coisa, você tem que ser sincero. Deus quer a profundeza de seu coração. Você se lembra? O próprio Deus que o trouxe aqui para a terra é aquele que você está servindo. Foi Ele que te trouxe aqui. Os problemas que você está passando, foi Ele que deixou você passar. E se a sua fé nele, você tem aquela fé que você é uma semente eleita, você vai dizer, seja feita a tua vontade, eu encontrarei a Ele do outro lado. Você será como Jó. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra. Ele sabia que o seu Redentor vivia. Na mensagem Resultado da decisão, parágrafo 62. Note, em Isaías 28:8, Isaías disse, mandamento sobre mandamento, falando desse dia, quando as mesas estariam cheias de vômito. É o vestido novo para a ceia, né? Um terno novo, sapato novo. Tem aquela irmãzinha que fica até com vergonha de ir na ceia. As grandes igrejas, mesa do Senhor cheia de vômito. Hoje toma a Santa Ceia e crê que porque a toma vão para o céu. Estou lendo do profeta, meu irmão, minha irmã, você pela internet. A Bíblia diz que o que a toma indignamente, agora guarde bem isto, o que a toma indignamente é culpado da morte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é um mandamento sagrado. Eu não creio em tudo isto que chamam hoje de tomar Santa Ceia. Nós estamos recapitulando aquilo que nós já lemos há anos. Mas às vezes é bom para a gente poder recordar. Porque às vezes você pensa que eu estou demorando de ir aí para dar ceia. A ceia não vai resolver o problema. É a sua fé nessa mensagem. É a ceia espiritual que vai resolver o seu problema. O alimentar do livrinho. Claro que quando a gente passa aí, a gente tem a comunhão. O símbolo. Eu falo para vocês aí em Uberlândia, Eusébio, no Ceará, aí na Paraíba, Maceió, aí em Tocantins. Vocês, desde que vieram para essa mensagem, nunca tomaram uma ceia. E vocês continuam crendo. Para o irmão Roberto aí na Espanha, que ainda não está nem batizado, anos e anos. Cremos que esse ano ele vai ser batizado. Nunca tomou uma ceia nessa mensagem. E muitos outros. Deus tem nos dado essa mensagem para nos tirar de tradição. O pastor chega, a gente pensa que é ceia. Nós vamos tomar hoje. Mas o Espírito Santo inspirou isso aqui. Senão nós vamos ficar dentro de uma tradição, e isso é um mau cheiro, diz o profeta, nas narinas de Deus.
Tem gente que quando me escuta, aí eles vão escutam não sei quantas pregações do pastor Osmar para ver se é contra alguma coisa que eu estou falando o contrário. Meu irmão, eu não estou trazendo aqui mensagem de religião de segunda mão. Se eu trago uma pregação desde os dias do pastor Osmar, é sobre inspiração. Porque nós tínhamos a mesma fé. Ele tinha a mesma fé de Brando, eu tinha a mesma fé dele. E aí tem gente que vai e começa a escutar. Ai, tá aqui, ó. O profeta de Deus vem e diz no quarto selo: você tem que escutar a série completa. Você chega lá na frente e ele diz o contrário. E mais à frente diz mais o contrário ainda. Aí você se atrapalha todo, é igual aquele cubo mágico. Você tenta botar as cores no lugar e você não sabe, e te atrapalha. E vem alguém que sabe botar aquelas cores no lugar. Vem alguém, a noiva sabe colocar as coisas no lugar. Então, como você é da descendência de Coré, você está sempre em contradição. Já tentou montar o cubo? Desmontar ele e depois montar? Sim, é a palavra. Tem gente que já sabe o segredo. Tchum, tchum, tá aqui. Foi o que João fez. Ele pegou os selos e foi montando. Que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia, 38. E assim foi montando tudo. Ele foi, embolou tudo de novo. Mas só a noiva ela sabe montar. Ela prestou bem atenção. Você tem agora começar a ouvir essa voz de Apocalipse 10, 8 a 11 para montar o quebra-cabeça, para ir nesse arrebatamento. Vamos terminando aqui. Amém. Esse é o mandamento sagrado. Eu não creio em tudo isto que chamam hoje tomar Santa Ceia. Não faz muito fui a uma igreja e tomaram um pedaço de pão, cortaram em pedaços, e a pessoa que passava bebia, apostava, fumava, maldizia, mentia, e estavam tomando ceia. Você crê que vai para o céu? Irmão, ao fazer tal coisa você está condenando sua própria alma. Com razão, as mesas do Senhor estão cheias de vômito. Não estamos pregando isso aqui dizendo que vamos parar de tomar ceia. Não. Somente para você não tomar ceia como tradição. Você ficou 6 meses sem tomar ceia. Os irmãos de Tapetinga que estão me ouvindo, irmão Jovino, irmão Joana, ficaram 12 anos sem tomar ceia. Depois o pastor morreu, eu estive lá. Dei uma ceia para ele. Vocês pensam que ele saiu fora? Não, cada vez mais firme. 12 anos. O irmão Manuel Josias ficou sem tomar ceia, irmão Lúcio Mário, irmão Manuel Alexandre. Quando eu cheguei lá, eu tinha o genro do irmão Manuel Josias para batizar. Vocês pensam que eles se desviaram? Não, eles tomavam a ceia dos trovões, do novo nome. Se alimentaram durante 12 anos. Não pode ser uma tradição. Porque o rapto vem a qualquer momento. Pode vir à noite, pode vir de dia, temos que estar pronto para esse rapto. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esta comunhão na palavra, por essa ceia espiritual dos trovões, do novo nome, da mensagem da terceira puxada. Abençoa cada um dos teus filhos, dando a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo.